Hoje eu não vim falar de penteados. Talvez você tenha ouvido falar de mim por conta de um vídeo que eu fiz sobre cabelos crespos que rodou o mundo inteiro. E foi compartilhado como motivação por grandes referências como Thais Araújo e até Viola Davis. Mas hoje eu estou aqui para abordar assuntos que cercam a minha formação profissional. Eu sou engenheira civil, formada há 5 anos e atualmente trabalho com gestão de obras e autovistorias. Também sou idealizadora e uma das fundadoras do coletivo Ange Pretas, que é um coletivo que tem entre seus 2 principais objetivos conectar profissionais pretos da engenharia e resgatar narrativas da ciência, tecnologia e inovação partindo da África e valorizando nossos afrodescendentes. Bom, sempre que olho para a minha área de formação, me vejo num lugar de solidão. Eu sou uma mulher preta, retinta, formada numa área ocupada majoritariamente por homens brancos. Da minha turma da faculdade, eu fui uma das poucas pessoas pretas a se formar, se não a única. E ainda que eu tenha como objetivo trazer outras opções, outros caminhos do campo da engenharia, eu não consigo nem posso falar da minha história sem passar pelo racismo. E esse contexto que explica esse sentimento de por que só tem eu de preta numa turma de 50 alunos, por que não tenho tantos colegas de profissão pretos como eu, por que representa tanto estar aqui e, consequentemente, por que a gente se sente tão distante dessa área. São infinitas interrogações que o racismo responde. E, para isso, eu quis entender melhor como ele funciona, para que eu pudesse me movimentar no sentido contrário. Por isso, comecei resgatando minhas lembranças na época da escola, quando a matemática era tão assustadora e parecia que não era para mim. Eu nunca fui fera em matemática, confesso, mas era mais do que isso, sabe? Eu comecei a refletir e perceber que ia além de não conseguir entender aquele conteúdo. Além dos muitos professores brancos, alunos majoritariamente brancos, e abrindo parênteses para as fases que eu avançava, e quanto mais séries eu concluía, menos dos meus eu via. Além de tudo isso, quando eu abria o livro, eu não me via ali. Eu, uma criança preta, uma menina preta, eu abria um livro e não me enxergava naquele lugar. E, consequentemente, os meus colegas brancos também não me via ali. E assim que a gente cresce, aprendendo desde muito cedo que a única participação do povo preto e contribuição na história da nossa sociedade é como escravo. E é assim que crescemos, ensinados desde muito cedo que nós pretos não estamos no campo do saber. Além das dificuldades estruturais de chegar, estar e permanecer na sala de aula, nós não estamos nos livros. Estou falando de apagamento intelectual, de invisibilização e da falta de representatividade que afeta toda a nossa formação como cidadãos brasileiros. Foi aí que eu resolvi me aprofundar sobre a matemática. E não quis mais partir dos mesmos lugares. E adivinhem só aonde as nossas pesquisas me levaram, que a engenharia é mais preta do que a gente imagina. E as contribuições do povo preto para a ciência são infinitas. É fato que a história da humanidade é a história africana. E, para além de ser o berço da humanidade, a África também é o berço da ciência. Então, é daqui que nós partimos, da África e das contribuições da diáspora africana espalhadas pelo mundo que você talvez ainda não conheça. E por que partimos da África? Porque o primeiro objeto matemático foi encontrado lá, cerca de 35 mil anos antes de Cristo. E foi a partir dele que as práticas matemáticas foram e são desenvolvidas até hoje. Avançando aí nessa linha do tempo, chegando por volta de 2.700 anos antes de Cristo, no começo das edificações das grandiosas pirâmides do Egito, bem antes de Pitágoras. Lembram dele? Matemático grego que deu nome ao famoso Teorema de Pitágoras e ainda é acreditado como pai da matemática. Só que 2.000 anos antes de Pitágoras, os egípcios já estavam projetando as pirâmides do Egito com cálculos e ângulos de 0,7 graus. E não só as pirâmides, como também já faziam toda a contabilidade das horas trabalhadas, dos grãos, já tinham uma ideia de álgebra, de geometria, de trigonometria básica e as usavam para demarcar a terra, construir canais de irrigação, obras hidráulicas e por aí vai.
Os egípcios são conhecidos pelas suas construções grandiosas e engenharia precisa que intrigam os cientistas do mundo todo até hoje. Aprendemos nos espaços de educação que a matemática, a filosofia, a medicina foram inventados pelos gregos. Mas o que não te contaram é que os gregos apenas beberam da fonte de Kemet, o Egito Preto, como foi provado por Sheikh Anta Diop. O próprio processo de mumificação já é uma prova que a medicina nasceu no Egito. É preciso ter um conhecimento da anatomia do corpo humano muito profundo para conseguir preservar um corpo por milhares de anos. Além disso, a pedra Roseta, uma inscrição com hieróglifos egípcios e outras línguas, também é uma prova de que todo conhecimento religioso, filosófico, científico teve início no Egito. Sabe o que é mais interessante nessas pesquisas? É que existem várias passagens em que elas citam o fenotipo desses povos, que são caracterizados como nós somos hoje, povo preto. Bom, eu construí essa linha do tempo e fiz um resgate bem distante para que vocês pudessem perceber o quão nocivo foi esse processo civilizatório e como ele permanece e segue até os dias de hoje. E falando do agora, trazendo para os dias atuais, esse momento tenso que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, onde todos nós que sobrevivemos só pensamos em uma única coisa: vacina. Mas antes de pensar na vacina, a gente precisava conhecer o vírus. E quem coordenou a equipe que sequenciou o genoma do Covid-19 em 48 horas após o primeiro caso foi a biomédica preta brasileira Jaqueline Góes de Jesus. Com todas essas informações, e olha que eu trouxe apenas algumas, será que nós estamos tão distantes da ciência ou nos afastaram dela? Ou melhor, ou não nos contaram sobre a nossa proximidade com ela? Hoje eu entendo a importância da representatividade e por que ocupar espaços é tão necessário. Saber de onde eu vim é enxergar para além desse muro de isolamento que demarcaram para mim. É ter autonomia para poder escolher o caminho que eu quero seguir. Africanos escravizados atravessaram o Atlântico à força e, apesar de todas as dificuldades e diversidades, nos trouxeram até aqui com muita dignidade. Enquanto parte da diáspora africana, nós, pessoas pretas, temos o dever de resgatar todo o conhecimento e resistência dos nossos mais velhos e assegurar que as gerações futuras poderão ter acesso a toda essa sabedoria. Nos entendermos como povo que produz conhecimento e ciência é fundamental para pensarmos em novas possibilidades e estratégias de luta pela nossa emancipação. Nosso movimento é Sankofa. Para construir o futuro, precisamos olhar para o nosso passado. Nós, seres humanos, carregamos uma memória genética. E se nós, pessoas pretas, podemos carregar nossas dores e mazelas por conta da escravidão, carregamos também o equivalente a 10 mil anos de conhecimento científico e a grandiosidade daqueles que vieram antes de nós. Portanto, reconhecer nossos ancestrais e o nosso legado é saber que não caminhamos só. Obrigada.